Olá, já estamos no ar com o programa Igreja em Saída. Eu sou o Rafael Olímpio e enquanto o nosso amigo José Imar e a sua esposa Paloma se preparam para o nascimento da sua filha Maria Júlia, seguimos por aqui com as notícias da Igreja no Brasil. Que Nossa Senhora Mãe Santíssima interceda por essa família e que tenham uma boa hora. E bem-vindo, pessoal! Estamos de volta com o quadro do Santo Café. E neste mês vocacional, se você ainda não sabe o que é da vida, a gente vai te orientar um pouquinho. E bem-vindo ao nosso convidado de hoje, Rafael Olímpio, da TV Aparecida. Olá, pessoal, tudo bem? Espero contribuir aí com essa mensagem, com essa proposta aí que o canal vem para esse mês, que é um assunto muito interessante. E eu acho que a gente vai conseguir trocar uma ideia legal. Ai, que bom, fico feliz. Rafa, é uma honra te ter aqui, né? A gente já se conhece há um bom tempo. Você me conheceu quando eu era criança, na Coroinha, né? Na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. E, assim, nossa trajetória de vida, bem com as evoluções, né? Você como um profissional, eu já formada também. Você também como um pai de família, né? Me conta como que foi descobrir que você queria ser jornalista? Foi difícil escolher? Olha, não sei nem se isso é frustrante ou não, para quem está perdido ainda nesse sentido de escolha de profissão e tudo mais. Isso sempre foi muito claro para mim, né? Apesar de eu não saber o que era, né? Um jornalista, enfim, mas eu já sabia o que eu queria fazer, o que eu gostava. Eu acho que isso foi muito importante para na hora quando eu descobri que de fato, isso é um jornalista, então eu já encontrei o meu caminho, já foi mais fácil. Então, desde pequeno, eu lembro que eu tinha os meus 5, 6 anos, eu já gostava de assistir jornal, né? Então, de TV. Eu vejo hoje pelos meus filhos, assim, a minha filha tem 9, ela pouco se importa para assistir jornal. Então, eu já com os meus 5 ou 6 anos, eu trocava a brincadeira, eu morava com o meu avô, então eu trocava lá, tá brincando no quintal, quando eu ouvia a vinheta do jornal hoje, eu já saía correndo para assistir, sentava lá na frente e começava a assistir. Então, assim, até que depois eu descobri que, né, que quem trabalhava com esse tipo de coisa, né, de fazer jornal, de televisão e tudo mais, era um jornalista. E é muito curioso, muitíssimo curioso, e eu gosto bastante de falar isso, que o meu avô foi ministro da Eucaristia, então eu sempre acompanhava ele nas celebrações, na casa dos enfermos e tal. E como eu sempre fui muito também, assim, muito curioso, né, eu aprendi a ler muito cedo. Nossa. Então também com os meus 5 para 6 anos, eu já estava lendo. Então, na minha formatura do prezinho, eu fiz a leitura lá daquelas mensagens, eu fiz a leitura lá no Que prezinho. legal! Então, quando eu ia participar com meu avô das celebrações, eu não entendia muito, obviamente, né, a estrutura ali do rito, da celebração, mas ele levava sempre o folhetinho Nova Aliança para essas celebrações. Lá embaixo, nos créditos dos folhetinhos, né, a gente fala que jornalista, na faculdade a gente ouve muito isso, que jornalista tem que ler tudo, inclusive bula de remédio. E eu lia o folhetinho, né, o folheto Nova Aliança, para quem não é aqui, né, da nossa diocese, o Nova Aliança é o subsídio semanal que é utilizado nas celebrações, nas missas dominicais. Então meu avô olhava, levava e eu lia do começo ao fim, inclusive lá em cima, edição, número e tal. E lá no rodapé, para quem ainda não reparou, existe lá um jornalista responsável. Sim, eu já vi que tem. Cara, era fantástico para mim, era fantástico, assim. Porque, caramba, é um jornalista que faz isso a visto, né, de um trabalho religioso. Então eu falei, caramba, eu posso ser o que eu quero ser profissionalmente falando e contribuindo para quê? Para, né, pro serviço Com religioso, de certeza, fato. sim. E aí você sabe muito bem que durante um período o meu nome esteve nesse folheto. Então, assim, cara, isso para mim ainda é muito Realizou surreal, um sonho, sabe? um desejo, né? Foi uma realização que você teve. Sonho de criança.
Então, até hoje isso ainda é muito surreal. Tem vezes que eu ainda pego os que eu tenho guardado aqui e falei, isso realmente foi verdade? Isso, né? Não Ai, que foi legal. um estado, assim, de coisa. Então, então, né, você perguntou, você, desde quando? Então, assim, desde pequeno eu já sabia o que eu queria fazer. Depois eu descobri que o que eu queria fazer, de fato, era um profissional de comunicação. Que ótimo, que legal. E você se dá muito bem, viu, na sua carreira. E eu acredito assim também, né, que Deus, ele dá esses dons pra gente. Então, se você teve essa sementinha brotada no seu coração, é porque Deus colocou essa sementinha. Não, você vai ser um comunicador, vai evangelizar através disso também, né? E Sim, e eu até tentei ser um pouco teimoso. Eu tentei até, né, igual você falou, Deus coloca a sementinha, eu até por um tempo eu fui um pouco teimoso e fui me atrever a fazer administração de empresa. Então, super diferente. eu fui durante um tempo fazer administração de empresa, mas durou 4 meses só, tá? Eu fiquei lá, durou 4 meses só, e foi antes de fazer comunicação, antes de entrar para a faculdade de comunicação. Mas é assunto para um outro café, porque durante uma parte da minha vida profissional, eu não trabalhei com comunicação a vida inteira, apesar de já estar há uns 5 anos já nessa área, mas eu passei por uma outra área e fui fazer administração de empresa achando que aquilo era o que iria me carregar por um tempo, mas não era, era ainda um projeto que eu tinha para Olha realizar. só, tá vendo? Tentou ser teimoso, mas Deus já puxou. Não, volta aqui. E eu acredito, né, que Deus ele coloca esses dons na nossa vida e a gente pode usar para o bem e para o mal. E você sendo um católico praticante, como é que foi assim iniciar sua carreira, conciliar? Então, é muito legal isso também, porque por mais que as pessoas ainda, como que eu vou usar a palavra, glamorizam muito a profissão do jornalista, né? Jornalista é uma profissão assim, como qualquer outra, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, você, igual no caso, eu não tenho tempo mais para isso, eu não tenho tempo mais para aquilo, e, e eu sempre consegui conciliar de forma, né, não de como eu queria, tinha vezes que eu dava Sim. uma escorregar, mas eu conseguia, devia ter uma companhia aqui um pouquinho. Oiê! E, e aí, às vezes, né, quando tinha compromissos, igual a pastoral da comunicação, né, então sempre teve muito... Oi. Igual a pastoral da comunicação foi um meio de eu continuar com a minha vida profissional e também colocando o meu dom, o meu talento ali a serviço da evangelização. E, na verdade, a pastoral da comunicação me ajudou e muito para ter realmente certeza do que eu queria, porque foi tudo ao mesmo, começou junto. Então, assim que eu comecei a faculdade, eu comecei aí eu descobri a comunicação, a Pascom também, eu não sabia, eu não tinha ciência que existia uma pastoral para fazer aquilo, eu sabia que tinha essa atividade, mas eu não tinha conhecimento que existia uma pastoral, apesar de ter uma vida religiosa muito presente e tal, e a Pascom também era relativamente muito nova, isso era 2011, há Hum, 10 anos, quando eu comecei a fazer a faculdade. Então, e eu descobri a pastoral da comunicação por um Fala Pascom. Eu descobri o Fala Pascom numa das buscas, né, que eu precisava fazer. Eu queria fazer algum workshop, alguma coisa relacionada à comunicação, e apareceu o Fala Pascom, e tinha várias oficinas, e aí, pronto, foi amor à eu, primeira vista também. Love Pascom. E até hoje, né, até hoje ainda sou muito envolvido, né, sou coordenador de pastoral da minha paróquia, Paróquia São Vicente de Paulo, já estou há 3 anos também, a gente já completa 3 anos de coordenação. Então eu acho que assim, foi muito, muito também naturalmente acontecendo, né, atrelado à minha atividade profissional, também à minha vivência religiosa e de contribuir também com todo com tudo isso, né? Que essa Sim, minha formação foi profissional, algo que foi atrelando. o reino, com que o reino requer da gente. Boa. E quais foram as dificuldades que você
passou até chegar na TV Aparecida. Então, primeiro, quem vê, né, as pessoas, a gente tem até alguns ditados, né, falando que às vezes você vê o que está acontecendo agora, né, mas não vê, né, o que acontece por trás dos bastidores. Sim. Mas teve determinado momento, eu queria me formar de qualquer forma em comunicação social, em jornalismo, eu queria ser jornalista, mas foi acontecendo algumas coisas ao longo da minha formação, da faculdade, que eu cheguei a desanimar, não desanimar com o curso, desanimar com a profissão, mas desanimar com o que eu queria de projeto de vida, né? Desde os meus 5 para 6 anos, o que me cativou com o jornalismo era o telejornalismo, que eu aprendi só na faculdade, né? Essas divisões. E também na faculdade descobri muitas outras coisas, como rádio, assessoria de imprensa. Então, só que eu fui vendo as coisas caminhando, né? Eu casei durante a faculdade, a minha filha nasceu durante a faculdade, então algumas coisas foram ficando mais distantes daquilo que eu poderia dar certo. Muitos colegas conseguiam estágio logo nos primeiros 6 meses de faculdade, né, em emissoras aqui regionais. E como eu já tinha o meu trabalho, né, em outra área, e é o que me dava sustento, inclusive para pagar a faculdade, eu não tinha condições de largar a mão daquilo para uma aventura, e eu fui aos poucos me acomodando com aquela realidade. Então eu falei, eu vou me formar e vai chegar lá na frente, eu vejo o que eu faço, né? E pensei, uma vez uma pessoa disse numa formação que eu participei, de um retiro, né? E a pessoa, também numa dificuldade da vida dela, ela pensou assim, ela falou que, em uma conversa com Deus tocou no coração dela e falou assim, cuide das minhas coisas e das suas coisas, eu cuido eu. E aquilo ficou muito forte para mim. Então, eu pensei, falei, bom, o que tem hoje para mim ao meu dispor, né? Aqui faço a minha faculdade, a minha família, eu vou tocar esse barco. A pastoral da comunicação foi acontecendo, foi surgindo, o envolvimento foi sendo cada vez maior. E no último ano de faculdade, eu lembro que um profissional também aqui da regional, né, da nossa comunicação aqui regional, esteve na faculdade e deu uma palestra para a gente muito, muito incisiva. Ele chegou no final dessa palestra, eu fui perguntar para ele, eu falei, olha, é o seguinte, a minha realidade é essa, a minha condição é essa, você acha que está tudo perdido? E ele falou, olha, aconteceu também comigo, e hoje eu estou onde eu estou, né, ele era, na época, repórter de uma emissora regional aqui, e aí eu pensei, falei, ele falou assim, olha, o que vai acontecer? Você vai chegar na fila, e você vai estar lá no final da fila, a única coisa é que a fila vai estar lá para você pegar, só que você vai estar no final da fila. Então, assim, tem espaço para todo mundo, só que não quer dizer que você vai ser o primeiro que talvez consiga a melhor. Vamos dizer, quando a gente vai num show, Sim. né, na época dos shows que a gente ia, né, lembra que eu fui no show do Anjo Resgate, e aí eu fiquei lá na frente, e aí cheguei tarde e acabei não conseguindo chegar na frente. É isso que acontece, às vezes a gente vai no show, né, e a gente quer o melhor lugar, só que a gente chega tarde. E às vezes não é porque a gente quis chegar tarde, né? É porque aconteceram algumas outras coisas, um atraso, um carro quebrou, o ônibus que atrasou, e a gente coloca a culpa em Deus e o mundo, Com né? certeza. E, na verdade, não era a hora de acontecer aquilo. Então ele falou para mim, falou, olha, pode até ser que você quer muito, quero. Eu falei, então, a fila vai estar lá. Você vai para o final da fila. Às vezes alguém chegou na frente, alguém teve condição de chegar na frente e não deu certo, mas não quer dizer que quem está no último lugar da fila, né? E aí tem até uma passagem no Evangelho que fala muito disso. Quem quer o melhor lugar, se ponha lá no último primeiro. Que Deus vai trazer você para frente se for o seu lugar. Se não for o seu lugar, você vai ficar lá atrás mesmo. Mas se você quiser o melhor lugar, primeiro coloque-se no último. Que o dono da festa, né, no caso, quem toma conta da minha vida? Minha vida está na mão de Deus. Então, se Deus quer, Ele vai me colocar no melhor lugar. Então, muitas coisas foram acontecendo, eu fui desanimando. E a minha primeira experiência profissional, assim, de jornalista, eu falava assim, o meu objetivo é ter na minha carteira profissional um registro de jornalista. Isso, a hora que isso acontecer, o meu diploma já está pago, vamos dizer assim. E aonde foi a minha primeira experiência profissional registrada, CLT, como jornalista?
Não, na na Mitra. diocese. Que benção. Aquele mesmo termo que eu vi usado lá no folhetinho, que existia um jornalista responsável por trás de tudo aquilo. Foi essa minha primeira experiência profissional na minha carteira, tenho até para mostrar. Ah, depois manda pra gente, hein? E eu acredito assim que nada é por acaso, tudo é providência. Sim, e aí depois, graças a Deus, né, graças a essa experiência, mas assim, eu sempre tive, antes, lógico, durante a faculdade ainda, eu tentei, eu tive a minha primeira tentativa de chegar até a TV Aparecida. Mas ainda como era estudante, obviamente, me conformei com tudo aquilo, né, sabia que tinha gente na minha frente já com outras experiências, nosso mercado é muito assim. Eu não digo que ele é injusto, né, as pessoas às vezes falam, porque ele é um mercado injusto, a gente trabalha com vídeo. Então, assim, imagem é tudo. É, porque não dão oportunidades? Assim, hoje qualquer mercado é assim. Então, as pessoas, né, às vezes ficam se lamentando. Porque eles só querem pessoas com experiência. De fato, hoje é a cultura do instantâneo, né? É tudo muito instantâneo, tudo muito rápido, tudo Exatamente. precisa. O jogo já começa com a bola rolando. Então, Você não tem dá que só tempo. tocar e tocando, né? Chegar já tocando. Tem que pegar e chegar jogando. Eu não sei se vocês já repararam, se você já reparou, durante o jogo de futebol. Eu não sou muito de futebol, não, mas o jornalismo, a minha função de repórter me fez aprender bastante coisa de futebol. Sim. Mas quando um jogador reserva, ele precisa assumir uma posição no meio do jogo, como que ele entra em campo? Ele entra correndo. Eu achava isso uma bobice, assim. Eu falava, gente, o cara entra correndo pra onde? Pra quê? Mas olha a confiança que ele já passa para o time. Quando ele chega, ele já entra correndo. Ele já mostra que ele está disposto para jogar. Ele não sabe nem onde está a bola, mas ele está disposto para entrar Sim. jogando. Então, eu via o mercado muito assim. Eu falava assim, eu preciso chegar correndo, porque eu não comecei o jogo, né? O meu nome não está na escalação principal. Então, assim, igual os meus colegas da faculdade, que foram conseguindo estágio, que já estavam a milhões de passos na minha frente, o nome deles está na escala principal. Então, o jogo começa com o nome esses meus colegas, né? Mérito total deles. Eu não, eu cheguei no time reserva, eu chegava com o jogo no meio do caminho. Então, eu precisava mostrar que eu tinha gás. Eu precisava mostrar que eu tinha algo a mais, que eu tinha gás, e que eu já estava disposto, inclusive, para bater pênalti se precisasse. Então eu coloquei isso muito na minha cabeça. E aí as portas foram se abrindo. Então antes de ir para a TV Aparecida, né, eu estava na Mitra, foram 2 anos por lá, mas eu sentia que ainda eu precisava, ainda tinha algo ainda para ser realizado. E algumas pessoas me ajudaram, né, a acreditar nisso, que de fato eu ainda tinha algo a mais. E aí eu fui atrás, eu fui, né, fui plantando uma sementinha ali, uma sementinha daqui, desde que surgiu a oportunidade de ir para a Band Vale já como repórter, nem era produtor, né, então assim, para quem ainda não conhece tanto, né, geralmente a ordem natural das coisas para quem entra em telejornalismo, você entra como apurador, geralmente um estagiário faz isso, quer ficar ligando para polícia, para ficar ligando em prefeitura, para ficar ligando em hospital, para ficar sabendo o que tem de notícia, né? Sim, vai Notícia, dependente atrás. se é ruim ou Aquele que vai atrás pra você saber, vai, né? vai garimpar. Depois tem o produtor que de fato vai pegar essa informação, essa notícia e transformar numa pauta para o repórter. Então, ou seja, o repórter está na ponta, né? E surgiu essa oportunidade na Band Vale. Eu não era repórter, eu não tinha experiência de rua, eu não tinha experiência de vídeo. E eu falei, se não for agora, não vai ser mais. E aí eu coloquei como meta para mim. Eu falei, Deus está na sua mão. Se não for de sua vontade, que seja essa minha jornada profissional, que me mostre agora. Que aí eu vou me conformar, eu vou, enfim, né? Vou seguir o meu caminho, que eu já estava com 28 anos praticamente. Eu falei, eu preciso de um norte já, para eu poder, né, pisar em chão firme, não ficar ainda procurando aquelas plaquinhas de que caminho Sim. seguir. E foram 2 semanas incansáveis, assim, de teste, de aguardando resposta,
sabendo que outras pessoas estavam no páreo e pessoas de assim, com jornada já, com experiências em outras emissoras, nacional, entendeu? Sim. E eu falei, bom, se tiver que ser, vai ser. Eu me coloquei à disposição deles de ser, inclusive, olha, eu posso ser produtor, eu não tenho vaidade nenhuma de vídeo, eu posso ser o que quiser, eu só preciso entrar, eu preciso dessa vaga. E por fim que deu certo. Então eu Caramba. entrei já como repórter, lógico, assim, que não foi fácil, é, eu apanhei, tive que chegar na redação, reescrever texto, né? O editor me falou, olha, você vai reescrever o texto, porque não, né, o seu texto não está nem passível de correção. Você vai precisar reescrever o texto. E já fui embora chorando da redação também, porque você chega achando que você fez o seu maior material seu melhor material e não foi aquilo. E, e aí foi de novo dando aquele tempo, né? De insatisfação, né? Eu sou muito assim, eu começo a ver que já não estou produzindo, eu já não consigo mais encontrar um terreno ali para poder plantar uma semente em alguma coisa, eu já começo a ficar incomodado. E eu precisava de algo a mais. Eu ainda tinha um namoro que eu precisava saber se daria certo ou não. Nesse meio tempo, eu tinha tentado já uma segunda vez ir para a TV Aparecida. Não deu certo. E um ano depois, aconteceu uma coisa muito particular aqui em casa, né? A gente tinha uma coisa pessoal para decidir aqui, questão de saúde. E aí a gente conversando, falou, olha, espera, eu preciso, né? Minha esposa precisava fazer uma cirurgia aí na Band eu tinha convênio. Eu falei, vai, espera, né? Eu vou fazer a minha cirurgia, aí você segue o seu barco. E no dia que ela foi acertar no dia que ela foi acertar né, os finalmente da cirurgia com o médico, eu deixei ela na porta do consultório, ela entrou. Sim. O editor-chefe da TV Ai, Aparecida me meu liga. Deus. Até arrepiei agora. E aí eu fico até emocionado toda vez que eu lembro disso, porque era, foi a minha terceira, seria a minha terceira tentativa. E para minha surpresa, quando eu chego lá, não tinha ninguém, era só eu. Então, assim, ele queria, né, eles falaram, a gente não abriu o processo seletivo, a gente quer você aqui com a gente. E aí, assim, foi um susto, né? Porque é o trabalho que a gente vem fazendo, é acreditar, né? Eu sabia que ia dar, então eu sempre acreditei que isso daria certo. Eu acho que esse muitas vezes é o segredo, né? A gente ter vontade, a gente ter o dom, a gente ter. Só que se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar na Sim. gente. E assim, todo esse tempo era Deus te preparando para o que ia vir, né? Foi tudo assim, nos Eu tentei passos. mudar de caminho de novo, né? Eu comecei a fazer uma segunda faculdade, eu tô me formando em letras Que também. legal. Tô me formando em letras, meio que é muito paralelo uma coisa com a outra, mas eu também tinha, assim, aquele prazo que eu dei para Deus, né, quando eu tava com meus 27 para 28, eu falei, olha, se caso não for isso, eu vou seguir uma outra, né, um outro caminho. E ele mostrou que não, que você vai ficar nesse caminho, você já tá aí na metade da estrada, vai voltar para quê? Para trás. E, e é isso, né? Eu tenho esse plano B, né? Mas ele me mostrou diversas vezes que era para eu continuar seguindo esse caminho, que era o que eu queria. E se eu acreditava nisso, foi era o que Com daria certo. certeza. E assim, a gente falando da vocação família, né? Que você tem a sua família, você tem a vocação profissional. E como conciliar isso? Fala pra gente. Ah, é uma loucura. A gente já está tentando aqui fazer esse bate-papo, desmarcamos. É isso para pior no bom sentido, né? Mas assim, eu sempre tive o desejo de constituir família muito cedo, né? Porque, vamos lá, abrir mais um parênteses, né? Eu não cresci numa família perfeita, né? As pessoas me veem, né? Cabelinho, óculos, ver roupinha, ver essas coisas, as pessoas imaginam que é a aparência que veio de berço de ouro. Eu já ouvi isso, né? Algumas vezes as coisas deram certo para você porque você veio de berço de ouro, de família rica,
E não, eu cresci com os meus pais separados, eu não sei o que é ter, né, conviver com pai e mãe dentro, debaixo de um mesmo teto. Eu morei com várias pessoas ao longo da minha infância, morei com vó paterna, avô materno, morei com a minha mãe, morei com meu pai. Então, assim, foi um vai e vem, e eu perdido nesse caminho, mas já construindo já o que eu queria para minha vida pessoal também. Então, eu sempre quis constituir família muito cedo, eu sempre quis me... Era uma maneira de eu me resolver, entendeu? Muito cedo, assim. Sim. Para ter o espaço para eu poder, né, respirar. Puxa, aqui eu consigo, aqui eu tenho, né, um refúgio. Então, e aí eu encontrei, né, eu me casei também muito cedo, eu me casei com 21 anos, né, hoje em Cedíssimo. dia, eu tô com 31, completo 10 anos agora em dezembro de casado, mas hoje em dia, assim, casar na faixa de 20 a 30 anos é um ponto fora da curva, né, as pessoas hoje, isso não quer dizer que é errado e nem certo, nem melhor e nem Sim, pior, tudo no né, tempo certo, né? sim, a sociedade hoje mostrou né, que as pessoas estão procurando se resolver profissionalmente primeiro, se firmando financeiramente e depois casar, né? Porque na mente das pessoas e dos mais antigos ainda falam que casar é ruim, que ter filho é uma pesa. Assim, se eu pudesse, se eu voltasse, né, há 10 anos, eu faria de novo, entendeu? Eu faria de novo, casaria com a mesma idade. Eu sempre quis me casar até os 25. Eu tinha isso comigo, que eu me casaria até os 25. Me casei antes dos 25. Meta. Que também queria ter filhos até os 25, porque eu queria aproveitar meus filhos pequenos. Tive a minha primeira filha também antes dos 25. Depois o Lucas veio um pouquinho mais tarde, então eu sou casado com a Francine. Depois você consegue pôr a foto aqui? Ponho. Tá, eu sou casado com a Francine. E aí a gente tem a Ana Beatriz, que é a nossa primogênita, que tem 9 anos. A gente tem o Lucas, de 3 anos e meio, e o Otávio, de 1 ano e meio. Então o Lucas completa 4 anos e o Otávio completa 2 anos. Então, assim, é uma alegria, né? E também, ao mesmo tempo, um perrengue, Ah, imagino. é, por- porque a minha rotina de trabalho na TV Aparecida ela é um pouquinho mais extensa para compensar os finais de semana, que foi outra coisa que pesou na balança da minha escolha de ter mudado para lá, de não trabalhar aos finais de semana como era na Band, o jornalismo diário, tinha que fazer plantão sábado e domingo, trabalhava menos durante a semana, porém compensava o final de semana e eu não queria mais trabalhar final de semana justamente para ficar com eles. Mas mas dá para conciliar, entendeu? E o máximo de quando eu tô em casa, até coloquei no meu WhatsApp nas mensagens assim, né? A partir das 18 horas, se for urgente, ligue, porque eu quase, né, às vezes a gente, né, pega o celular um pouco para ver, mas quando eu tô em casa, eu evito o máximo de mexer no Sim, celular, para né, aproveitar, né? As para dar essa crianças. atenção e também, né, porque, poxa, a gente trabalha com comunicação, fala todos os dias dos desafios dessa questão da convivência, dos reflexos né, das crianças que não têm atenção. Então, assim, é muita coisa hoje de poluição na parte comportamental que eu tento fazer o meu melhor. Não sou perfeito, mas eu gosto. Hoje mesmo a gente já saiu para ir no parquinho para brincar e a gente já deitou para assistir história. A gente gosta de deitar com eles para dormir junto, até eles dormir, pegar no sono e sair. Mas também tem toda uma regra e não pode sair daquilo, porque são 3. Então se sai da ordem ali da rotina de um, já Bagunça vira de cabeça para toda. baixo. Colocar tudo no eixo, então tem horário para dormir, agora mesmo eles estão tirando o cochilinho, então mas se um sai fora do eixo, aí tem que reorganizar de novo, demora isso uns 2 dias. Então é um desafio e tanto, e tem a vida também de casal, né? A gente já faz um tempo que a gente não tem um momento só pra gente, porque eu não gosto de deixar eles com ninguém, então assim, para onde a gente vai, se o lugar que a gente vai, eu acho que tem que ser para a criança também. Sim. Senão, acho que assim, eu, né, não, cada um tem
a maneira de pensar, mas eu acho assim, por exemplo, vô e vó hoje em dia já tem uma outra cabeça, né? Hoje vovó pensa assim, ah, eu já criei meus filhos, agora eu não quero ficar cuidando de neto. Então, e eu acho que não é errado pensar assim, e acho que a gente tem que... Cada um tem um Mas eu modo. tento conciliar e colocar na balança o profissional, o pessoal, né, a parte espiritual, a Com parte também de certeza. lazer que a gente merece. Tudo é muito importante, né? O convívio, a profissão, com os filhos, o convívio é muito importante. E, Rafa, um conselho que você dá para a juventude maravilhosa. Então, vamos lá. Sou jovem ainda, Sim! eu tenho 31 anos, mas acho que pela experiência de vida, né, assim, eu acho que a única coisa que eu diria que para mim fez toda a diferença é a questão de, vou repetir, vou ser bem enfático em frisar isso, a questão de acreditar, né? Acreditar que você pode. É, porque assim, se eu dependesse das pessoas que acreditar, né, das pessoas para acreditarem no meu potencial, como eu falei, já tive vezes de pensar em parar, que aquilo não era para mim. Mas eu pensava, não, o problema não está em mim, o problema está na situação. Então, né, eu acho que acreditar que, que você pode e se apegar em algo. Por exemplo, eu me apeguei desde muito cedo na questão da Sim, religiosidade. E isso fez toda a diferença, porque dessa turbulência toda de vida pessoal, de tropeços, né, de barrancos, literalmente barrancos mesmo, de queda e barranco, acho que se eu não tivesse né, a proteção de Nossa Senhora Aparecida junto comigo, dela saber que eu, né, contava com essa, sempre contei, ainda conto com essa intercessão, né, eu acho que o jovem hoje está muito perdido, assim, né? Eles vão muito na questão da modinha, de que, ai, porque algumas questões que a rede social, né, é uma bomba relógio. Elas sim. surgem com muitas coisas, já fogem com aquele assunto e deixa tudo muito confuso, né? Eu falo pela minha filha que tem 9 anos, então assim, eu falo, você não precisa ser assim para aparecer, para estar em um grupo, você não precisa fazer as coisas erradas se você sabe que são erradas, só para poder ser aceitas, né? Assim, eu sou de poucos amigos, eu não tenho muitos amigos, mas eu não me arrependo disso, dessa minha postura que eu tive. Eu já perdi a amizade pelas minhas posturas, pela minha maneira de pensar. Eu acho que o jovem hoje em dia, ele confunde maneira de pensar de posicionamento, né? Ele quer se posicionar só, ele quer se posicionar, ele faz questão de se posicionar. Mas às vezes não é preciso se posicionar, né? Igual na área, por exemplo, de comunicação, né, de jornalista, sobretudo. Nem sempre eu posso me posicionar publicamente em tudo que eu penso, porque as pessoas interpretam De de outras forma maneiras, diferente. sim. Das maneiras, a rede social, sobretudo. Mas eu acredito no que eu acredito, né? Eu tenho convicção do que eu acredito. E se você acredita que você quer trabalhar com, sei lá, com cultura, com arte, meu, mas não dá dinheiro. Mas quem disse que tudo que a gente vai fazer precisa dar dinheiro? A gente precisa se realizar, o dinheiro é uma consequência. Né? Então, falando de vocação, pegando esse Sim, sim. gancho, né, tipo, de caminho para seguir, construir família. Eu não penso em casar, eu não penso. Mas por que que você não pensa? Será que as pessoas pararam para pensar o porquê que elas não pensaram em casar? Ou por que elas não pensaram em levar uma vida sozinha, não quer dizer solitária, mas uma vida sozinha, ou casar ou não casar, ter filhos e não ter filhos? O porquê eu penso dessa forma? Eu falei anteriormente o porquê que eu queria casar cedo, o porquê que eu queria ter filho cedo, né? E se eu tivesse uma posição contrária, eu também pararia para pensar por que que eu não quero me casar cedo, por que que eu não quero ter filho muito jovem. É, Só que eu preciso ter um porquê por trás disso. Eu Sim. preciso fundamentar a minha decisão, a minha É uma posição. alta reflexão que a gente faz, né? Pra nossa vida mesmo. Sim, isso, e isso ajuda.
Então, assim, igual, voltando a falar, né? Mas você falou que conselho para o jovem. Acho que se apegue a algo que te ajude como ser humano, como pessoa. Então, assim, religião, igreja, eu não vou, né? É muito bacana, é fantástico você ter um grupo para você participar, você sabe muito bem disso, que faz maravilhosa que era de ter o grupo de coroinhas e Sim. cerimoniários de estar junto. Hoje mesmo eu tava Hoje em dia, comentando. né? Sim, é gostoso, sabe? Você tá junto, você ter um compromisso, você, poxa, de ter atividades diferentes para fazer, de ter pessoas diferentes, formas de pensar diferentes. Obviamente que dentro dos grupos acaba tendo uma certa afinidade, isso é natural, isso é legal, a gente aprendeu na psicologia, né, em psicologia da comunicação, que isso é legal, você ter um grupo, você estar junto, você estar grupo de afinidades, mas também é legal você procurar coisas diferentes para refletir, para pensar. E eu acho que é muito legal. Eu acho que eu queria deixar, né, eu como um ponto fora da curva, deixar essa mensagem final, né? Assim, você pensar o porquê que você tem determinada posição com relação à família, a casamento, a trabalho, a filhos, né? E igual eu falei, se eu pudesse voltar atrás há 10 anos, eu faria de novo, né? Eu também queria, meu desejo era também ter 3 filhos. Então, assim, já é uma outra coisa. Falei, poxa, você já realizou tudo? Não sei. Às vezes amanhã eu consiga, sei lá, acorde amanhã com uma outra meta, com outro Sim, objetivo, com outro é sonho. verdade. Porque é isso que torna a gente vivo, né? Sonhar, seguir em frente, conquistar os nossos desejos, nossos sonhos. E a minha filha, ela vê isso, e esses dias ela perguntou, né? Ela falou assim, como que você conseguiu realizar, né, tudo que você queria? Porque você queria, a gente morava num apartamento, a gente mudou para uma casa por conta dos três, Sim, né? A gente mudou para uma casa, e ela falou, e eu sempre falava para ela, né? Falei, eu quero morar numa casa, eu quero uma casa, quero mudar para uma casa. E a gente mudou para uma casa. Então ela viu, a gente mudar para uma casa, ela viu, ela sabe que eu me realizei na minha profissão de jornalista. Ela pergunta qual que é o segredo para realizar olha tudo só. isso, né? As coisas que você quer. Aí eu falei, eu falei, a gente tem que acreditar. Eu sempre acreditei que eu poderia, né, me realizar na profissão e e ela fica, né? Então, ou seja, é um exemplo que eu não tive que eu tô podendo deixar e passar para ela. Com certeza, com certeza. E chegamos nos finais. Rafa, obrigada pela sua presença, estar aqui participando, tirar o seu tempinho pra gente e pra falar, né, do seu testemunho. Talvez algum jovem escute, né? E pense assim, não, agora eu tenho que acreditar, né? Entender que acreditando que a gente consegue conquistar os nossos sonhos. E obrigada por estar aqui no quadro do Santo Café. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal!